Make China Great Again. Você não viu errado. A China está grande de novo. Eles estão fazendo de fato a China gigante de novo. Após o fim ali de Mao Tse Tung, Xi Jinping realmente se torna um grande nome para a história e um marco chinês. Hoje a gente vai ver aqui, pessoal, em detalhes como é que foi a configuração ali dos armamentos apresentados, que eu até postei um vídeo aqui ontem no canal, sobre o desfile feito ali por Xi Jinping na China e toda a sua liderança, que inclusive tinham grandes expoentes no redor do mundo, principalmente mostrando ao mundo quem de fato são os melhores amigos do rei. Né? Tava ali Kim Jong-un e Vladimir Putin, mas não menos importante, também tinha lideranças do Irã, não é? Lideranças da Índia, né? Que dizem a boca miúda aí que Donald Trump está empurrando a Índia para o colo da China. Né? E se você não sabe, a China e a Índia, existem alguns pequenos conflitos ali na fronteira ao sul da China com a Índia, por pequenos territórios ali de disputa, né, que ao longo dos anos aí, de 20 anos para cá, tem se aumentado esses conflitos. Né? São pequenos conflitos ali, às vezes saem no soco os soldados ali da região, mas enfim. E com essas taxações de Donald Trump para a Índia, está empurrando a Índia de fato para o colo da China. Não é? E se você botar na balança, cada um dos dois países já tem 2 bilhões de habitantes. Então a gente já está falando aí de 4 bilhões de pessoas já, não é? Se juntar as outras nações, é praticamente o meio do mundo inteiro. Né? Está sendo configurado aí com uma nova Guerra Fria. Né? Então hoje a gente vai ver aqui, pessoal, em detalhes todo o armamento ali que foi apresentado, né? O robô, o cão robô ali, o lobo robô, né? O Wolf Robot que foi apresentado ali. Né, as IAs integrando o exército chinês, e isso é muito interessante porque isso é uma inovação. Antigamente a gente via a China apenas replicando as coisas boas que o Ocidente apresentava ao mundo. Hoje não, a gente está vendo inovações significativas e inovações também no ponto de vista tanto aéreo, marítimo, terrestre, enfim. Fica até o final do vídeo para você entender aqui, tá? Mas antes da gente seguir aqui com o vídeo, 3 segundos para você se inscrever aqui em nosso canal e também deixar o teu like, é muito importante, tá? 3, 2, 1. Meu muito obrigado, seja muito bem-vindo aqui à nossa comunidade, tá? Sem enrolação, vamos aqui pro vídeo. Para nos ajudar com os detalhes. O que me chamou a atenção, número 1, este veículo submarino não tripulado, longo, porém não tão alto aqui, porque a gente tem uma referência conforme o... Deixa eu voltar nele aqui. Uma referência conforme... não está me obedecendo hoje. Aqui, ó. Tá, não vou mexer aqui para não... Mas com uma referência a uma figura humana aqui. Comandante Farinazzo, conta pra gente qual que é, o que tipo de uso ele poderia ser num campo de batalha. Pois é, Favale, a China ela aposta na inteligência artificial e na automação, né? E eles estão poupando o elemento humano, porque esses tipos de drones, eles não são tripulados. Lógico, o drone normalmente não é tripulado. Mas o fato dele não ter tripulação, tá, confere aí uma automação muito grande e uma precisão um pouco maior. Uhum. Esse drone ele tem cerca de 65 pés, mais ou menos 20 metros, né? E acredita-se que ele poderia ser usado aí para reconhecimentos, ou talvez você pode colocar uma carga bélica nele. Perfeito. E atingir alvos. Né? Agora, é muito elementar falar sobre isso, comandante Farinazzo. A vantagem de um submarino é que ele não é visto na superfície, ele está navegando por debaixo d'água, obviamente, mas ele pode ser captado pelos sonares, ele tem essa vulnerabilidade. Um equipamento muito menor do que um submarino padrão que a gente conhece, por exemplo, os da classe Ohio dos Estados Unidos, isso é uma vantagem? Ele também é mais silencioso para o sonar? O Favale, a aposta chinesa ela vai além disso. Eles apostam na quantidade, né? Porque, por exemplo, se você lança aí um enxame, vamos dizer assim, de 100 drones desse aí, você vai detectar uma boa parte, mas um ou outro vai conseguir furar suas defesas e o estrago está feito. E o custo disso aí, você para pensar uma coisa.
Quanto custa um engenho desse? Vamos colocar 5 milhões de dólares. Não é mais que isso. 5 milhões de dólares. Quanto custa um porta-aviões americano? São 13 bilhões de dólares. Entendi. Então a relação custo-benefício favorável. Claro, entendi. Vamos avançar, tem... Então aqui já de pronto, pessoal, a gente já consegue observar alguns pontos em específicos da visão chinesa, e pelo visto é em tudo, né? Não é só na parte militar. É questão de custo-benefício, né? Então assim, eles aqui estão priorizando o quê? Um custo-benefício muito superior ao utilizado tradicionalmente americano, né? Estão querendo utilizar menos humanos, não é? Então, menos mortes, né? E estão fazendo uso e abuso da inteligência artificial, coisa que os países democráticos aí, os Estados Unidos e a Europa, e os países pioneiros aí e na área militar, estão ainda em uma situação de debate sobre o uso da IA ou não uso, né? E a China não está nem aí para isso, está realmente utilizando a inteligência artificial nessas questões, né? E quando eu falei em relação a que a China ela não está muito preocupada, né, em relação ao uso da IA e buscando custo-benefício, não sei se vocês sabem, mas recentemente lançou um jogo, né? Recentemente não, né? Já vai fazer um ano, que é o jogo do macaco, né? O jogo do macaco aí, o investimento nele foi irrisório em comparado a outros jogos, né? Não tem muito a ver com o tema aqui, mas assim, falando em relação ao custo-benefício, a visão do chinês, né? É sempre buscando, e se eu não me engano só tinham uma equipe de 2, 3 pessoas, fizeram um jogo que chegou a quase ganhar o GOT aí recentemente no ano passado, né? O jogo do macaco. E assim, um custo baixíssimo, né, que ele teve, e um aproveitamento excelente, né? Então assim, a visão chinesa, cara, é essa aí. É de custo-benefício, inclusão aqui das inteligências artificiais, né? E buscando sempre um melhor aproveitamento. Sempre um melhor aproveitamento, né? E nesse caso aqui de custo-benefício, de acordo aqui com o coronel aqui, né? Valores irrisórios também, né? Você pode ver aqui, enquanto que um míssil desse custa para os Estados Unidos 1 bilhão, 5 bilhões, para o mesmo drone ali, aliás, a embarcação, né? Custa 5 bilhões. Esse drone aqui, chinês, custando 5 milhões de dólares. A gente tá falando que... Então, assim, né? É uma diferença absurda. É uma economia gigante. Muita coisa. Tem este míssil que alguns, né, segundo a imprensa oficial chinesa, dizendo que essas novas baterias de mísseis, alguns chegariam a velocidades hipersônicas. Isso aqui tem muito a ver com proteção de litoral. Para que ele poderia ser usado, comandante? Fundamentalmente para a proteção da costa chinesa. O formato dele já indica que provavelmente ele é hipersônico, mas a coisa vai um pouco além, Favale, porque os chineses provavelmente eles têm versões do YJ-20, versões um tanto quanto modificadas, com boosters, etc., que poderiam ser empregadas nas modernas fragatas Type 55 da Marinha Chinesa. São fragatas extremamente avançadas, né? Então, o que acontece? Você teria esses mísseis associados ao deslocamento da fragata, seria uma defesa bastante avançada para a China. Para que todo mundo observe mais, pedir o senhor dar um passinho mais para trás, por favor, para a gente olhar, e esse talvez seja o mais assustador de todos, né? Aqui a gente recebeu essa informação que talvez ele servisse como um escudo antimísseis, mas nós estamos falando aqui de uma enorme unidade intercontinental com nuclear head, né, capaz de levar uma ogiva nuclear. O que é esse HK-29 ou, eventualmente, esses novos mísseis intercontinentais da China? Favale, vamos separar dois blocos. Primeiro bloco, o escudo antimísseis. O HQ-29 ele teria uma capacidade similar aos SM-3
empregados aí pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. Israel já usou, vários países empregaram o SM-3 aí. Então o que acontece? O que esse míssil faz? É uma defesa antimísseis. Então você solta o míssil e o engenho do HQ-29 vai se proteger contra ele e teria uma capacidade ASAT também, anti-satélite. Eles teriam condições de destruir satélites. Só que o que acontece é o seguinte, em paralelo a isso, a China apresentou novas versões do DF-5, que é um míssil com capacidade de atingir todo o território americano, com até 12 ogivas nucleares. Então eles têm assim, o portfólio chinês, ele é bastante avançado. Entendi. Quero avançar, tem muito mais coisa. Tanques de nova geração, parece que não tem grandes novidades para nós que não sabemos ler como o comandante Farinato. Agora, tem algo que é bastante particular da administração do Xi Jinping, que ele deixou solto, ele que já foi eleito e reeleito, ele se mantém no comando da China, e ele disse que a questão de Taiwan vai ficar na administração dele, ele não vai deixar para um próximo líder. Este é um tipo de equipamento que seria importante numa eventual invasão ou de um confronto direto na terra, né, em Taiwan, comandante? Os novos tanques de última geração chinesa, que provavelmente é o Type 100, né? Evolução dos Type 99. O Type 99 a China apostou mais no poder de fogo. Os Type 100 não, eles já são frutos da concepção de guerra da Ucrânia. Então, o que a guerra da Ucrânia mostrou? Você precisa ter muitos sensores, né? Ópticos, térmicos, etc., para dar aos comandantes uma visão espacial, né, uma consciência situacional bastante aprimorada. Então dizem que o Type 100 ele teria mais, o foco é mais essa capacidade de você adquirir a consciência situacional no campo de batalha, e eles teriam inclusive tanques de apoio, né, para aumentar o poder de fogo do tanque principal. Vamos começar a ver tudo. E aqui agora, pessoal, a maior novidade no mundo militar, não é? E mais avançada, pelo menos, a gente vai ver ainda o desfile americano futuramente, né? Pra gente ver o que é que eles estão sendo capazes também. Mas, atualmente falando, de forma apresentável, realmente a China apresentou algo bem inovador, que é esse cachorro robô, lobo robô, né? O Wolf Robot, aí. Vai ser muito interessante e muito impactante isso aqui, hein? Para os próximos anos aí, se de fato a China entrar num conflito aí contra Taiwan, né, e ela tem aprendido muito, não é, com esse conflito entre Rússia e Ucrânia, e tem interagido, né, assim também como Kim Jong-un ali na Coreia do Norte tem enviado seus soldados ali e avaliado e analisado muito bem esse conflito e aprendido muito também, né? Mas antes aqui, pessoal, já se inscreve no canal, deixa o teu like, isso nos ajuda muito, e comenta aí embaixo o que é que você acha em relação a esse contexto aí de guerra, todo esse avanço, esse aparato militar chinês, tá? E compartilha esse vídeo com os teus grupos no WhatsApp, tá bom? Vamos continuar aqui. Tá falando de mísseis, tanques, submarinos, a gente já conhece. Agora, temos esses novíssimos equipamentos, que até ontem parecia no capítulo da ficção científica, e agora a gente já vê um emprego, né, dos cães, e aqui os chineses estão chamando de lobos, né, drones, wolf drones. Para que eles serviriam numa situação de combate, comandante? É mais fácil a gente perguntar para que eles não serviriam. Porque você pode ter desde uma função logística, você leva aí água, um soldado está ferido, não pode se deslocar, você leva um rádio, um equipamento de primeiro socorro que ele esteja precisando, quer que seja, até funções de reconhecimento também, porque, convenhamos, você perde um engenho desse num campo minado, não é nada, é melhor do que um ser humano ser sacrificado. E funções também de apoio de fogo, esses veículos poderiam levar uma metralhadora, uma granada, uma pistola, o que quer que seja, né, e apoiar os combatentes. E por conta dessas patas artificiais, ele não fica restrito à roda e à lagarta. Ele pode subir escadas, por exemplo, né? E o Fabrício, uma coisa que a gente pode desconfiar, não dá para ter certeza, é que eles podem ter diminuído a pressão dessas patas no solo, de maneira a esses engenhos poder transitar sobre campos minados. Não duvido que se faça isso. Esse daqui, para mim, um dos mais impressionantes, também parece um disco voador. Foi apresentado no desfile como também uma aeronave não tripulada, né, por inteligência artificial e controlada remotamente. Este formato, para nós leigos, comandante Farinato,
remete aos stealths, né? Ele com maior dificuldade de ser localizado pelos sensores, pelos radares. O que o senhor pode nos dizer sobre esse equipamento aqui? Esse é o GJ-11 Hongdu. É um drone com múltiplas funções. Ele pode levar até 4.400 libras de carga, dá mais ou menos uns 2.000 quilos. 2.000 quilos você coloca até uma coisa, como, por exemplo, como uma bomba de grande poder, claro, de grande poder destrutivo, uma bomba MK-84 americana. Mas ele pode servir também como wingman, né? Ala dos caças. Então o que esse ala faria? Ele escoltaria uma aeronave de combate e ele faria as funções acessórias como reconhecimento, testar os sistemas de armas de inimigos, fazer um sensoriamento avançado, porque a gente tem que lembrar que hoje em dia a guerra é centrada em redes. Então esses veículos, eles também contribuem para melhorar a consciência situacional dos humanos que estão operando na área. Pois é, meus amigos. Então aí, como a gente pode ver, né, os avanços de tecnologia e interação, não é, no mundo militar chinês, né, a grande diferença da China, por ser uma ditadura, né, é que ela tem esse benefício aí de fazer o que ela quiser, como ela quiser, e não deve nada para ninguém, sabe? Enquanto que no mundo democrático, né, americano e europeu, eles ficam debatendo, será que vale a pena eu colocar aqui a inteligência artificial para interagir com os robôs em uma guerra e etc. A China vai lá e faz, né? E seja o que Deus quiser, entendeu? Lógico que é um risco, óbvio que é um risco, né? Mas é o que a China de fato faz, né? Então, são muitos avanços, né? Antigamente a gente, como eu comentei já aqui, antes a gente via a China copiando produtos, copiando, não é, processos, entendeu? Militar, equipamentos militares e etc. Hoje não, a gente vê ela criando algo, né? Ela aprendeu tão bem que está criando também. Então agora é esperar para ver, né? Muito provavelmente a China deve se envolver em alguma guerra aí, não é? Ou já está colocando alguns equipamentos, não é? E aquela coisa, né? Como foi até falado aqui, que o Xi Jinping não pretende deixar a questão de Taiwan passar para o sucessor dele. Ele vai resolver na época dele. Então, provavelmente aí teremos alguns conflitos e ele, com toda certeza, vai colocar isso aqui em prática para ver o que é que de fato faz, né? Então, se você gostou do tipo de conteúdo, já deixa o teu like, comenta aí embaixo e se inscreve no canal, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Te aguardo no próximo vídeo. Fica até o final aí, porque eu vou estar deixando 2 sugestões de vídeos aqui pra vocês. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Te aguardo no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Fui!